Ó, pessoal, vamos lá, vamos à sequência aqui. Eu coloquei essa outra imagem, mais 3 imagens para a gente ter uma percepção, num geral, do continente americano, tá? Tem uma imagem legal, tem algumas informações que eu vou esclarecer e assim por diante. Olha, em linhas gerais, o relevo americano, ele possui semelhança no sentido sul-norte. E aqui é importante que a gente identifique, né? Sul e norte, tá bom? Vão ter algumas semelhanças em relação ao relevo. Altas cordilheiras a oeste, né? Aqui no caso, né? Desse lado aqui o oeste, desse lado de cá o leste, tá bom? A oeste, presença de montanhas recentes e altos planaltos, planícies e depressões nos seus centros, planaltos e montanhas antigas desgastadas no leste, né? Ou seja, do seu lado, tá? O lado aqui leste, desse lado aqui respectivamente, né? Banhado pelas águas do Oceano Atlântico, tá? Os rios que drenam o Atlântico constituem as grandes bacias, já os que drenam o Pacífico são de curta extensão e encaixoeirados, né? Principalmente pela questão das cordilheiras, né? Das montanhas e assim sucessivamente. Outra imagem que eu coloquei para a gente acrescentar enquanto a título de informação ou quanto informação, essa é bem legal, ele vai falar sobre o relevo, tá? A gente vai ver aqui os 4 tipos de relevo, tá? Na América destacam 4 grandes formas de relevo, né? Que se distinguem uma de outra, né? Ou de uma da outra pela altitude, tá bom? Altas cordilheiras a oeste, as planícies e as depressões do centro, os planaltos e as montanhas antigas ou antigos, tá? Desgastadas então no leste, tá bom? E a última informação, antes de eu ir para o vídeo, aliás, perdão, ainda tem esse, tem outra imagem. Aqui ele fala sobre os dobramentos modernos, lembrando que dobramentos modernos são movimentações, né, no território, no solo, se você preferir, né, através de períodos, através de eras geológicas, tá certo? Então existem aqui os dobramentos modernos, tá? Que se dão através se dão nos terrenos mais recentes, né? A origem desses dobramentos são os entrechoques de placas tectônicas, né? Mais recentes, né? Acomodadas então ou em acomodações técnicas. Enrolei tudo, hein, professor? Repete aí porque o senhor se enrolou todinho. Tudo bem, gente? Deixa eu novamente falar para você, tá? Tô com medo aqui do tempo, olhando sempre no relógio. Tá? Mas os dobramentos modernos, gente, seriam as movimentações recentes, né, no solo, tá? Causadas evidentemente pelas eras, né, as eras, tá, geológicas e assim sucessivamente. Nesses dobramentos modernos, eles se dão evidentemente nos terrenos mais recentes, o nome já diz. A origem deles, né, se dão nos entrechoques de placas, né, de placas tectônicas, tá, nessas acomodações tectônicas. Ou seja, são regiões instáveis, ou seja, elas podem sofrer qualquer tipo de movimentação ou modificação, predominam intensa ou são provenientes de intensas atividades sísmicas e vulcânicas, né? E você encontra bastante nos Andes, né, nas montanhas rochosas, na Serra Nevada, no Himalaia, tá bom? E também em Alpes. Essa informação eu achei legal da gente colocar, já que a gente está falando de território americano. E o último aqui, aliás, perdão, né, o segundo que eu digo, segunda vez que eu digo que seria o último, não é, tem esse outro, deixa eu ver, tem o outro, tem o último é esse ali, tá? Sobre a vegetação, é bom lembrar que graças à ação humana, grandes extensões de vegetação nativa da América estão sendo desmatadas, né? E aí é importante a gente sempre estar revendo esses impactos, né, tendo consciência. Eu acho que isso é legal a gente colocar na aula, né, na aula de geografia, porque afeta a todos nós. E aí sim, vamos para a última aqui, ó. Aquilo que eu estava me referindo enquanto ao processo cultural, né, regionalização socioeconômica. A América é dividida ou divide a América conforme suas características históricas e econômicas. De um lado, a América anglo-saxônica, né, a região mais desenvolvida economicamente e também socialmente. Do outro lado, a América Latina, né, região com os piores níveis de desenvolvimento. Nós estamos aí, infelizmente, embora sejamos um país em desenvolvimento. E aí eu coloquei a América anglo-saxônica foi predominantemente colônia de povoamento, enquanto a América Latina, colônia de exploração. É um pouco de uma justificativa ou explicação, né, sobre esse processo de
exploração desses territórios. Ok? Fica comigo, vamos lá, já já a gente começa a trabalhar sobre o Canadá. Valeu, gente!